Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12x8. Como vocês estão mais do que acostumados, eu sou o Rafael Rossi, o host de vocês hoje. E antes de eu introduzir o nosso debatedor do dia, eu queria fazer uma breve análise do nosso patrocinador aqui e agradecer a MEV Brasil. A MEV Brasil, que é a Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, é uma instituição pioneira no ensino exclusivo de medicina do estilo de vida no Brasil e tem como foco muito claro ajudar cardiologistas a aplicarem de forma prática e baseada em evidências as técnicas comportamentais de MEV no nosso consultório. Então, seja você um cardiologista que já atende e quer estruturar melhor o acompanhamento dos pacientes, ou seja você um residente se preparando para iniciar o consultório particular, a MEV Brasil oferece tanto ferramentas clínicas quanto as habilidades de negócio, sempre com o compromisso de manter o foco na medicina baseada em evidência. Então fica o nosso agradecimento aqui à MEV Brasil e depois você pode acompanhar todo o trabalho da MEV Brasil no link que a gente vai deixar na nossa descrição do episódio. Dito tudo isso, bem-vindo. Will, faz tempo que eu não gravo com você, hein? Faz muito tempo, acho que faz mais de ano, com cara. Certeza, né? Talvez não, mas bem perto disso aí. A gente grava tanto podcast que parece que faz um tempo absurdo. A saudade é maior do que o tempo. Muito maior, muito maior. Certeza. Inclusive, se ficasse uma semana, a saudade seria gigantesca. É verdade, seria mais ou menos igual. Will, conta pra gente aí, o que a gente vai falar hoje, bicho? Cara, a gente vai falar de um tema que eu particularmente gosto bastante, que é um tema que ele tangencia várias especialidades, principalmente a cardio e a pneumo, né? É um tema que é uma das principais causas de mortalidade no país. A gente sempre fala, morte e doença cardiovascular, causas cardiovasculares são o que mais matam. Primeiro, infarto, AVC, e a gente sempre esquece da terceira, que é o TEP, né? Então, o tromboembolismo pulmonar agudo, sem dúvida alguma, assim, dentre infarto, AVC, o TEP realmente, ele, como eu posso dizer, ele tem um espectro de sintomas muito grande, desde o paciente assintomático até morte súbita. Exatamente, né? Então, assim, a gente tem que falar, a gente tem que discutir. E por que a gente está fazendo esse podcast agora? Porque saiu recentemente, agora em 2026, o guideline, recém-saído, tá no forno, tá? Da ARCC, do CHEST, né? São várias, então, sociedades que se juntaram para falar, não, o que a gente tem novo de TEP, como que a gente vai abordar esse paciente, principalmente como a gente vai classificar. Eu acho essa classificação, eu particularmente, a gente estava discutindo, eu e o Rafa, antes do plantão, eu ia falar, do podcast. Quase isso. E a gente sabe que, assim, é uma classificação que ficou um pouco mais complexa, mas eu acho que vale a pena a gente falar porque ajuda a gente na terapia também e na solicitação de exame. Então, será que a gente tem que pedir lactato para todo mundo? Será que a gente tem que pedir tropo, BNP e eco para todos? Não é bem assim. Será que anticoagular, como que a gente vai anticoagular para todo mundo igual? Não é bem assim. Então, a classificação ajuda a gente tanto a prognosticar o nosso paciente, quanto a gente a iniciar o tratamento e estratificar com exames. Com certeza, né? E esse aumento da complexidade também trouxe junto um aumento da completude, né? Então, também é uma escala que é mais completa do que como a gente fazia a classificação anteriormente do TEP, mas ela demanda que você estude um pouquinho ela para você começar a passar numa visita, por exemplo, a nova classificação, você precisa ter olhado bem seu paciente, ter visto bem os exames dele, para você classificar bem, como você falou, prognosticar e já indicar um tratamento, até onde o paciente vai estar tratando também, né? Então o ambiente, o regime de tratamento que o paciente vai ser submetido, também é muito interessante nesse cenário. Por que a ARRA soltou esse guideline agora, né, Will? A gente tem alguns estudos, né, principalmente estudos de coorte, que mostram que toda vez que a gente suspeita de TEP e pede uma angiotomo, menos de 10% dos exames confirmam a nossa suspeita diagnóstica. Como a apresentação clínica é muito variável, né, então os principais sintomas a gente está acostumado, que seria a dispneia e a dor torácica pleurítica, principalmente, mas também pode ocorrer com hemoptise, pode com dessaturação sem sintoma, o paciente pode ter uma vasta gama de apresentações diferentes, e isso atrapalha muito a nossa prática clínica, porque a gente acaba sempre colocando TEP como uma possibilidade, ela não precisa ser sempre a principal, mas acaba sendo investigado e maior parte das vezes a gente acaba errando, né? Menos de 10% dos pacientes a gente consegue confirmar. Então, esse algoritmo da ARRA, ela veio para a gente colocar duas coisas mais importantes. Primeiro, a gente bater mais firme na nossa avaliação da probabilidade pré-teste, antes da gente começar a solicitar exames inadvertidamente, para a gente poder controlar um pouquinho melhor qual é o paciente mais qualificado para fazer o exame e aumentar a nossa assertividade diagnóstica, ou não, para a gente excluir o paciente com a suspeita de TEP e investigar de verdade o que é a maior probabilidade clínica dele para algum outro desfecho, tá? E outro é associar a classificação anterior que a gente tinha, e a última era da ESC 2019, que ela contemplava principalmente o choque obstrutivo, né? Então, era mais para a gente falar sobre a hemodinâmica e a falência de ventrículo direito, mas não contemplava tanto o quadro de hipoxemia do paciente, o quadro pulmonar em si.
e a classificação nova vem justamente contemplar essas duas coisas. Então, para você que quer ouvir só 5 minutos do Acidosicast, esses são os 2 focos principais. Você já pode voltar a lavar a sua louça ou correr na sua esteira, que esse é o foco principal. Agora, se você quer entender ou o dirigir porquê, no trânsito de São Paulo, que tá aí você pode ouvir o final, exatamente. Se você tá no trânsito, você vai ouvir o podcast inteiro. E se você quer entender o porquê desses 2 focos, a gente vai justamente trazer as evidências e como isso vai ser feito. Mas já para trazer o highlight para vocês, os 2 focos principais é melhorar a nossa avaliação da probabilidade pré-teste e justamente colocar a síndrome dispineica como um pilar aí da classificação do nosso doente também. Perfeito, Rafa. Então, para começar, todo paciente que chega com síncope, que às vezes a gente esquece, tem um estudo clássico, se eu não me engano, do JAMA, que mostrou que 14% dos pacientes que deram entrada por síncope tinham TEP, isso é um absurdo, né? Paciente com dispneia, dor torácica, a gente tem que pensar em TEP. Pensou em TEP, a primeira coisa que a gente vai fazer é a probabilidade clínica daquele paciente, que a gente vai dividir em baixo risco, intermediário ou alto risco, menor que 15% baixo, 15-50% moderado, intermediário, acima de 50% alto. E como que a gente vai dividir esse paciente, Rafa? Aqui eles não mudaram, tá? Eu vou usar ou o score de Wells ou o score revisado de Genebra, tá? Eu gosto bastante do score de Wells, principalmente do Wells modificado, que a gente considera maior que 4 TEP provável e menor ou igual a 4 TEP improvável. Deu uma diagnóstica, deu baixo risco, o que eu posso fazer? Wells baixo risco, meu próximo score que a gente vai usar é o score de PERC. Pessoal, não precisa decorar, tem no Medicalc, é muito simples de acessar. PERC 0 acabou, eu tenho menos de 2% de chance daquilo ser TEP. Eu não preciso pedir nem dedímero para paciente. Beleza, eu tenho um Wells intermediário, risco, eu posso pedir o dedímero como 2A, ou eu tenho um Wells baixo risco, mas o meu dedímero deu maior que 500 ou maior que outro corte que a gente vai comentar, aí sim eu peço, né, o dedímero e depois a angiotoma, a gente vai conversar isso ou agora. O paciente também que veio baixo risco nos scores de avaliação de probabilidade pré-teste, mas que veio com um PERC diferente de 0, isso, né, Will? Exato. Então, o que é muito interessante, né? Tanto o score de Wells quanto o score de PERC, eles levam em conta muito maior importância as avaliações clínicas, né? Então, parâmetros clínicos do paciente. Usa alguma droga trombogênica ou não, tá taquicárdico, tá taquipneico, ele tá com uma dor pleurítica, ele tem dispneia. Tudo isso, que é uma avaliação que você já está fazendo de maneira subjetiva, ele pontua e traz pra gente. Então, neste cenário em que o paciente vai migrar do baixo risco para o intermediário, ou porque o score de Wells já determinou isso, ou porque ele veio com o score de PERC diferente de 0, ou pontuou qualquer coisa do score de PERC, aí faz muito sentido a gente usar um algoritmo que junta 2 coisas, né? Que é o algoritmo EARS. Ele fala pra gente que vale a pena dosar o dedímero e a gente avaliar 3 parâmetros clínicos mais importantes. A gente não vai ficar citando, né, o Genebra, o Wells, não vamos falar o PERC, se a gente ficar falando tintim por tintim de cada um deles. Vocês vão passar o podcast. A gente vai falar 18 algoritmos diferentes, a gente vai falar um podcast só sobre cada parâmetro desses algoritmos. Mas o EARS são 3 parâmetros mais importantes. O primeiro e principal que eu acho dele é o principal diagnóstico que você tem para esse paciente seria o de TEP, né? Então, principal suspeita clínica é TEP, já pontuaria. Ou o paciente tem um sinal de trombose sistêmica, periférica, né? Então, uma trombose venosa profunda, membro inferior ou superior, também seria uma pontuação nesse cenário clínico desse paciente. E a gente, somando qualquer um deles positivo, o EARS 1 ou mais, a gente já Perfeito. valida. O outro do EARS é hemoptise. Então, assim, Wells baixo risco, PERC igual a 0, afastei TEP. Wells baixo risco, PERC diferente de 0, dímero. Risco intermediário, dímero. Fiz essa avaliação inicial, vou usar o EARS, esses 3 parâmetros, TVP ou hemoptise e ou diagnóstico mais provável que você está pensando é TEP. Se eu tiver o EARS 0 e um dedímero até menor que 1000, eu afasto o TEP, tá? Se eu tiver um EARS diferente de 0, um dímero menor que 500, continua, né? Claro, não para o risco alto, né? No score de Wells. E caso eu tenha um EARS diferente de 0 com um dímero maior que 500 ou, né, um paciente já de alta probabilidade, eu vou para angiotomo de cara, tá bom? Não sei se ficou um pouco confuso, mas é basicamente isso que a gente falou. Então, se eu tenho dedímero acima de 500 e um EARS acima de 1, igual ou acima de 1, eu vou para o meu próximo passo diagnóstico como se o paciente fosse um alto risco, né? Então, a gente vai para o exame de imagem nesse paciente. Perfeito. Ou se eu tenho um valor de dedímero absoluto muito alto, acima de 1000, independentemente do score de EARS, eu também já vou direto para o nosso exame de imagem para a gente fazer o diagnóstico desse paciente. Uma coisa diferente desse guideline que ele traz é a
interpretação do dedímero dependendo da idade do paciente. Quando a gente corrige não só para os valores de referência, mas de acordo com a idade do doente, a gente aumenta a nossa sensibilidade e melhora um pouquinho a especificidade do exame. E o que ele sugere é que a gente multiplique por 10 a idade do paciente e esse possa virar o nosso novo valor de corte. Então, em vez de usar 500 junto ao score de years igual ou maior que 1, a gente pode corrigir para a idade do paciente, porque naturalmente, quanto mais idoso o paciente, maior a tendência dele ter um dedímero um pouco mais aumentado, sem isso ter uma tradução clínica mais importante. Perfeito. Lembrar que esse corte com a idade acima de 50 anos. Perfeito. Ou seja acima de 500, né? Exatamente. Então, isso é baseado num estudo muito legal. Na verdade, tem vários estudos que já corroboraram com isso, que a gente sabe que o dímero ele é muito sensível. É um produto de degradação da fibrina que ele aumenta com qualquer coisa. Topei o dedo na parede e o dímero aumenta. Tomei um susto, mal olhado, o dedímero ele já não é zero. Então, infecção, gestante, câncer, sangramentos recentes, tudo isso vai aumentar o nosso dímero. Então, idosos têm um dímero mais elevado, então por isso esse corte novo, baseado num estudo principal, foi o ADJUST, né, de 2014 do JAMA, que mostrou que realmente pacientes idosos têm um dímero mais alto e a gente usar esse corte que o Rossi falou. Resumo, então, Wells ou Genebra, revisado. Eu gosto do Wells porque a gente padroniza. Baixo risco, PERC, beleza, zero, não preciso pedir dímero. Eu tenho um PERC diferente de zero ou paciente de risco intermediário pelo Wells, eu vou pedir um dímero, tá? Pediu dímero menor que 500, afasto. Entre 500 e 1000, com years 0, afasto. Ou com years maior ou igual a 1 e dímero maior que 1000, maior que 500, aí sim eu vou para o nosso exame de imagem, não é isso, Rossi? Exatamente. Ou se o paciente for alto risco já no score de Wells, a gente também já vai para o nosso exame de imagem, não precisa de dedímero, que é o que a gente discute há muitos anos em relação ao TEP, né? Não precisa pedir dedímero com alta probabilidade. Em relação ao TEP, isso não mudou absolutamente nada. Segue igual a nossa última diretriz lá da ESC 2019, 2026 agora da ARRA, contempla exatamente a mesma coisa. E quando a gente está falando de exame de imagem, essa diretriz foi bem categórica em trazer um exame de imagem que é o preferencial para ela, que é a angiotomo protocolo TEP. Então, a angiotomo de tórax, para a gente justamente fazer a avaliação da artéria pulmonar e a falha de enchimento nos vasos da vasculatura pulmonar para a gente confirmar o diagnóstico. Ele, inclusive, traz a angiotomo protocolo TEP como exame preferencial em relação ao segundo exame que poderia fazer o diagnóstico, que é a cintilografia de ventilação perfusão, certo, Will? Perfeito. Inclusive, aqui um detalhe interessante, em gestantes, que a gente tem o years sugestivo de TEP, e um raio-x normal, ele sugere a gente preferir a angiotomo de baixa radiação. Exatamente, direcionar para a gestante. Né? Exatamente, do que a cintilo VQ, tá? Então, isso é muito interessante, a importância da angiotomo, que a gente já sabe muito na prática. Então, assim, pensei em TEP, a gente seguiu aquele fluxograma inicial. Meu próximo exame, angiotomografia, protocolo TEP. Né, até a diretriz admite a cintilografia como exame de escolha se o meu paciente tem, por exemplo, uma alergia que é impossível fazer um exame contrastado nele, aí a cintilografia ganha um valor ainda maior, ou se a função renal dele é tão alterada que o exame possa levar ele para uma deterioração mais acelerada, a cintilografia também ganha um pouco de força nesse cenário, mas como eu falou, assim, a tomografia com baixa emissão aí de radiação passa a ser um bom exame até mesmo no cenário da gestante, que antigamente era uma grande celeuma, a gente tinha muito essa questão de contrastar uma paciente gestante, mas mesmo nesse cenário, porque a gente não quer errar o diagnóstico, porque ela também é uma paciente que pode evoluir maior, é um fator de risco ainda maior para essa paciente, a gente admite que a gente possa fazer isso. E por que é angiotomo, né? Até o guideline, ele traz isso como uma limitação. A gente não tem exames, a gente não tem estudos comparando cintilografia com angiotomografia, mas a angiotomo, ela traz alguns dados importantes para a gente, e o principal deles, além do diagnóstico de embolia pulmonar, que o nosso guideline traz como a recomendação para aparecer no laudo já, é a capacidade de prognosticar esse TEP. Perfeito. E ele faz isso como? Através da medição, e a medição não subjetiva, a medição analítica, a definição da relação dos diâmetros do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Quando a gente faz o protocolo TEP, a gente já vai estar contrastando as câmaras cardíacas, então a gente consegue ter uma boa acuidade visual para conseguir separar o tamanho das duas câmaras. E aqui ele traz como valor de corte para prognóstico, que já foi inclusive embasado em alguns estudos científicos, a relação maior do que 1 do ventrículo direito, do diâmetro do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo. A gente já pode ter uma noção de que esse exame vai denotar um paciente que tem uma gravidade muito maior. Perfeito. Então, é isso, Rossi. Antes, pessoal, a gente falava de TEP, a gente
nem olhava para isso na angiotoma, a gente sempre teria que pedir um eco. A rigor é de bom tom, principalmente na classificação CEL+, a gente vai falar sobre isso, mas a rigor, pela angiotoma, a gente já consegue ver disfunção no ventrículo direito, retificação do septo, relação VDVE igual a 1, tá? Então isso é muito importante. Até porque grande parte do serviço de emergência não tem um ecocardiografista 24 horas disponível para a gente fazer isso. Exato. E você já consegue ter uma ideia de se o paciente é mais ou menos grave na angiotoma da madrugada ali e já direcionar seu paciente para um cenário de uma terapia mais invasiva ou até uma terapia intensiva para ser tratado, né? Perfeito. E agora, Rossi, acho que demos o diagnóstico de TEP pelo nosso angiotoma, né? E a gente vai para classificação. A gente lembra, quando eu estava na época da faculdade, 2011, o guideline DARRA, ele dividia em pacientes de baixo risco, TEP submaciço e TEP maciço, coisas que a gente já não usa desde 2019 pelo guideline da ESC, que dividiu em baixo risco, intermediário baixo, intermediário alto e alto risco para pacientes hemodinamicamente estáveis. E agora, nesse guideline de 2026, ele traz uma classificação nova, cheia, assim, é o que a gente falou no início, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas eu achei particularmente uma classificação que ajuda, parece até aquela classificação de Sky de choque cardiogênico, né? Lembra muito, eu citar isso no meio da nossa classificação, ela também lembra também a nossa estratificação, a nossa classificação para doenças valvares, né? Porque ficou em letras agora, né? Ela não é mais em intermediário risco, baixo risco, alto risco, mas agora ela é em letras e vai até o estágio E, as válvulas geralmente param no estágio D aí, né? Mas a B, C, D já fica bastante parecido e ela tem até subclassificações dentro das letras que também lembra muito os estágios das lesões valvares. Que né? é B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2 e E1, E2, exato. E1, E2, E sempre lembrando que essas letras a gente tem justamente como o Will falou, né? As subclassificações dentro de cada uma delas e pode ter um R depois, né? Então tem letra, número e depois um R seguido dela. Se a gente tem um componente respiratório, a gente vai pormenorizar isso ainda um pouquinho melhor. Mas antes de chegar na classificação, a gente deliberar bastante sobre isso, que eu acho que é o interessante desse novo guideline, Will, eu queria só lembrar dos exames complementares que a gente tem que solicitar antes, logo depois da gente fazer o diagnóstico angiotomo, porque a gente vai usar eles depois agora para a gente prognosticar e classificar o nosso paciente. Perfeito, né? Então, fizemos o diagnóstico com o angiotomo, podemos já começar prognosticando ele com a relação VDVE na própria angiotomo mesmo. Lembrando que o angiotomo também tem uma capacidade de predizer o risco de evolução para TEP crônico, né, Will? Então, a gente tem alguns achados específicos disso a evidência de teias intravasculares, ou a dilatação do tronco da artéria pulmonar, ou a mudança no formato do ventrículo direito, são os 3 principais achados que têm uma correlação com a evolução para TEP crônico na própria angiotomografia. Perfeito. Então, além de prognosticar, a capacidade de predição de evolução para TEP crônico, todos saem no mesmo exame. Mas, como o Will já citou, o eco é um exame muito interessante da gente ter e ele é muito importante. A própria diretriz traz agora, como classe 3, a gente pedir eco, mas no cenário em que a gente quer diagnosticar o TEP. Né? Então, não é para a gente ficar pedindo eco para diagnosticar TEP, porque a sensibilidade é péssima para isso. Mas para prognosticar, é um exame classe 1 para a gente fazer, porque a gente consegue ver vários parâmetros de disfunção do ventrículo direito, TAPS, FAC, a avaliação do aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar são os principais parâmetros que a gente tem que fazer a avaliação, além da possibilidade de fazer a avaliação também da variabilidade da veia cava, que é muito interessante nesse cenário desse paciente, né, Will? Perfeito, Rossi. Então, assim, a gente tem o eco, outros biomarcadores interessantes, tropo e BNP, tá? E a partir disso, parece muito aquele início da avaliação do guideline da ESC 2019, né? Que paciente baixo risco, a princípio, a gente não precisaria fazer nada. O já de intermediário risco, aí sim a gente teria que ter biomarcadores de avaliação do ventrículo direito para a gente diferenciar intermediário baixo, intermediário alto, e o alto risco seria o paciente hemodinamicamente instável. Beleza, Rossi. Então, assim, dei o diagnóstico de TEP, o primeiro score que a gente vai usar, então pós-diagnóstico, vai ser o score de PESE, né? O score de PESE é um score de pontos, a gente não precisa decorar também, tem várias calculadoras médicas. PESE 1, 2, paciente de baixo risco, PESE maior ou igual a 3, tá? Que é maior que 85 pontos, se eu não me engano, a gente já consideraria alto risco. Beleza. Rossi, eu fiz todo esse início, o paciente foi de baixo risco. Usou 4 scores, né? Pra chegar aqui, a gente usou 4 scores. E tem mais 2 que a gente vai falar. Gastamos um tempinho sentado ali, mas, de novo, né? Por que a gente tem que fazer tudo isso? Porque é um paciente que pode morrer se a gente não tratar ele direito, ou que pode ir pra casa se ele tiver os scores bem documentados, Exatamente. né? Então, faz diferença no manejo desse paciente. Então, a sopa de letrinha que a gente está trazendo aqui, ela vai mudar a vida desse paciente. Então, chegou probabilidade pré-teste, Wells ou Genebra. Fiz o PERC. Dei o diagnóstico
como angiotomo, aí eu vou usar o PESE. E para tratar esse paciente ambulatorialmente ou não, a gente pode usar o PESE simplificado ou os critérios de Estia. Tem um estudo bem legal, Rossi, que ele usou, foi o Home PI, Home de casa mesmo, e ele mostrou que não tem diferença entre usar o PESE simplificado e o critério de Estia, tá? Então, qualquer um desses, ele sendo 0, você pode tratar esse paciente ambulatorialmente, claro, sempre avaliando disfunção de VD, biomarcadores e tudo mais. Perfeito, Will. Bom, por que a gente vai usar os scores que o acabou de falar, principalmente o PES, acho que é o que a gente está mais acostumado na nossa prática clínica? Para justamente a gente subdividir dentre as categorias que o acabou de falar, A, B, C, D e E, tá? Vamos começar pelo mais fácil e o que é mais lógico da prática clínica, né? Quem é o paciente que está na categoria ou na classificação A? É um paciente que foi um achado de exame. Ele encontrou um TEP numa angiotomografia, mas é um paciente que é completamente assintomático. O exame muito provavelmente não foi direcionado para avaliar o TEP, porque todo o algoritmo partiu de um paciente que lá no começo tinha aquela vasta gama de alterações clínicas que a gente estava citando. Esse não, provavelmente ele foi um achado de exame de alguma outra coisa que acabou achando um TEP que vai ter uma repercussão subclínica na melhor das hipóteses, né? Perfeito. Um exemplo clínico muito simples seria um paciente que a gente está investigando, por exemplo, para um tumor de pulmão, né? A gente vai ter que fazer uma angiotomografia de tórax e nela pode aparecer justamente uma embolia pulmonar, que não é incomum, até porque um paciente oncológico, como eu já falou, tem um risco muito aumentado de acabar incorrendo aí com uma embolia pulmonar, mas ela não tem significado clínico importante, acabou sendo um achado de exame. Esse é o paciente que está com uma classificação A pra gente. Ou seja, um achado incidental, paciente assintomático. O B já é o paciente sintomático. E a gente, só que é um paciente que tem um PESE baixo, PESE 1 ou 2, tá? Ou um PESE simplificado 0 ou um Estia 0. Beleza, então B, eu tenho um paciente sintomático com os scores de risco, de severidade do TEP baixos. Beleza. Aí eu vou olhar a minha imagem, Rossi. Eu tenho um B1, um paciente que tem um TEP subsegmentar, ou múltiplo, ou mesmo em um subsegmento só. E B2, o paciente que é não subsegmentar, beleza? Então eu tenho múltiplos segmentos, subsegmentos, eu chamo ainda de B1, mas eu tenho um paciente já com TEP segmentar, aí eu não chamo mais de B1, chamo de B2. Esse paciente, Rossi, se a gente tem biomarcadores tranquilos, relação VDV boa, tanto A quanto B, a gente pode tratar inclusive ambulatorialmente, a gente vai falar mais pra frente. E a partir do C, aí seria o intermediário baixo ou alto risco, que a gente falava na diretriz anterior, que a gente divide em C1, C2 e C3. Como que é essa divisão, Rossi? Aqui vale muito a pena a gente justamente usar aquela propedêutica armada que a gente estava falando antes. Aqui a gente precisa dos biomarcadores e a gente precisa da avaliação da função ventricular direita, tá? Então, C1, que seria um paciente que é sintomático, tem o score de PESE mais aumentado, mas ele não tem alteração de nenhuma dessas duas coisas que eu acabei de falar para vocês. Função ventricular direita e biomarcadores ainda estão normais. O C2 teria alteração de qualquer uma dessas duas coisas, ou biomarcadores ou função ventricular direita. E o C3 é alteração de um e de outro. Alteração de biomarcadores e alteração da função ventricular direita. Então é uma escala progressiva para a gente entender, fica até mais fácil eu entender como ela está funcionando, que ela vai progredindo na gravidade dos pacientes. Eu consigo justamente entender como ela funciona. Então, C1, nenhuma alteração de biomarcadores ventrículo direito. C2, uma alteração em alguma das duas coisas. C3, alteração justamente nas duas coisas, além do score de PESE que classificou esse paciente nível C, que é elevado. Perfeito. Então, PESE maior ou igual a 3, eu já considero esse paciente como C. E a partir do C, a gente usa aquela letrinha que é o R que você falou. Maravilha. Né? Então, por exemplo, o paciente pode ter um TEP C2R. Meu Deus, que sopa de letrinha, calma. Parece que ele é oncológico, né? A gente colocou até recentemente no Stories, a Maju comentou muito bem sobre essa nova classificação. Pessoal, eu acho que é uma classificação que vai facilitar muito a nossa comunicação. Então, se eu chegar para você, Rossi, é um TEP C2R, beleza, você já tem que ele tem ou VD ou um biomarcador alterado e tem alteração respiratória. O que seria alteração respiratória? Saturação menor que 90%, uma frequência respiratória maior ou igual a 30 ou a necessidade de suplementação de oxigênio, tá? Então, a classificação C é isso. Classificação D é quando eu tenho uma falência cardiopulmonar incipiente. Ou o paciente D1 que teve uma hipotensão transitória, o que ele considera uma hipotensão transitória? Uma sistólica menor que 90 ou uma queda maior que 40 da pressão basal por menos de 15 minutos ou que respondeu a fluidos EV, tá? Então, por exemplo, fiz uma prova de volume, 250, 500,
né? A gente já discute depois em outro tópico, falência de VD. Acho que no podcast 160 a gente falou com o Leônidas, podcast excelente de tratamento. Ele falou a diferença básica de um VD agudo por TEP, de um VD agudo por infarto de VD e do VD crônico agudizado, por exemplo, paciente com HP. Extremamente interessante. Mas beleza, classificação D. D1 tem hipotensão transitória, que com esses critérios que a gente falou. E D2 eu já tenho aquele choque com PA normal, né? Aquele paciente que normotenso, né? Que exatamente. Que a gente vê muito na prática, principalmente o paciente com isso, aquele quase um choque, tá com extremidade fria, pele pegajosa, mas você vê a PA ali, sistólica acima de 90, uma PM maior que 65. Opa, esse paciente já é um D e tem o E, né, Rossi? Com certeza. Antes de falar do E, a gente tem a parte do R que também progrediu, né? Então, se antes a gente tinha uma saturação que caiu abaixo de 90, uma taxa de incursões respiratórias acima de 30, ou uso de algum aporte de oxigênio, aqui a gente também subiu no estágio DRzinho, né? Que seria um paciente que já tem um fluxo no catéter nasal acima de 6 litros por minuto, ou que já está na máscara não inalante. E por que a gente está sendo tão tolerante? Esse paciente ele ainda está numa ventilação não invasiva. Essa diretriz, ela traz como indicação 3 a gente entubar precocemente os pacientes que são portadores de TEP no estágio mais avançado e de usar cedo analgesia nesses pacientes. Por quê? Ele já está, como eu acabou de citar, né, num choque normotenso ou com uma hipotensão transitória. Se ele está no estágio D, ele já está dando sinais de que o ventrículo direito está sofrendo bastante. Qualquer droga que eu utilizar que tenha alguma ação cronotrópica ou inotrópica negativa pode ser o suficiente para eu sair do choque normotenso e virar choque de verdade. E né? Choque super hipotenso, que vai embora. E se eu colocar pressão positiva nessa via aérea, o mesmo é verdade. O VD já está sofrendo com uma pressão muito alta em cima dele, uma pós-carga alta no ventrículo direito. Quando eu intubo essa paciente, coloco mesmo que uma PIMP perto da fisiológica, eu atrapalho ainda mais a fisiologia do meu VD, que está trabalhando com umas cargas máximas que ele pode, e eu posso piorar ainda mais o choque desse paciente. Claro que a diretriz admite que em cenários que você não tem como evitar a intubação, ela está indicada, mas intubação precoce aqui, contraindicado, classe 3 pela diretriz, certo? Mas aí, terminado a nossa classificação como D1, 2 ou Rzinho no final, a gente vai para o E, que seria a falência cardiopulmonar. E ela se manifesta por uma hipotensão persistente por conta de um choque cardiogênico que está indo mal, que não está respondendo bem a drogas, ou um paciente que está com choque cardiogênico refratário que vai evoluir eventualmente para uma PCR. Então, um paciente que está parado por conta de um TEP, esse seria o estágio até E2 desse tipo de choque do nosso paciente. Perfeito, Rossi. Então, assim, basicamente, essa classificação, eu particularmente, não sei se você concorda, gostei dessa classificação. É claro que, assim, a gente não vai pegar essa classificação rápido. Eu ainda vejo uma serventia enorme na baixo risco, intermediário baixo, intermediário alto. E alto, principalmente para quem trabalha em PSs, assim, menores, que você não vai ter acesso a tanta coisa. Ela é mais prática, ela é mais prática, ela é mais resumida, literalmente, né? É. A gente tem uma classificação que tem 4 coisas por uma outra que tem de A a E com C, 1, 2, 3, né? É realmente uma com R do nada. Na porta do pronto-socorro, ela talvez não seja a melhor classificação, mas quando você está pensando em levar o doente já para a sala de emergência e terapia intensiva e vai passar uma visita, eu posso cortar o caso clínico que demorei 5 minutos e falar: esse é um paciente com embolia pulmonar, estágio D1R. Pronto, poxa, coisa linda. Se todo mundo sabe como é essa classificação, o caso está passado. Eu já sei qual a gravidade desse doente, eu já entendo quais as medidas que eu tenho que propor para ele e quais eu devo até evitar nesse cenário, né, Will? Perfeito. Então, assim, pessoal, fiz a classificação, eu sei que categoria A e categoria B, eu posso tratar esse paciente em casa. Então, primeiro de tudo, eu vou usar o ESTIA, o PESI simplificado, né, qualquer um desses, para ver o risco de morte em menos de 30. Basicamente é isso. E, preferencialmente para esses pacientes, a gente vai fazer o quê? DOAC. Tá? Então, lembrando sempre, rivaroxabana 15mg 2 vezes por dia, por 21 dias e depois 20mg uma vez. E lembrar também uma coisa que a gente sempre esquece, que a apixabana também tem dose de ataque. 10mg de 12 em 12 horas na primeira semana e depois a gente deixa 5 2 vezes. E aí a diferença entre o estágio A e o estágio B nesse cenário aqui, Will, é que o A eu posso mandar para casa, ele pode ir para a farmácia, comprar o DOAC dele e começar a usar o DOAC ali. Outra coisa que vale a pena a gente citar, também a diretriz traz DOAC preferencial em relação ao antagonista da vitamina K nesses pacientes. Tá? A menos seja contraindicado por qualquer motivo. Perfeito. Né? O paciente que é portador de SAF, por exemplo, vitamina K favorecido em relação aos DOACs, mas para o cenário ambulatorial, a grande maioria dos pacientes, DOAC
classe de indicação 1 em relação à vitamina K, para benefício de diminuição de risco de sangramento e favorecendo em relação à resolução do trombo desses pacientes. Quando o paciente está no estágio B, então voltando à nossa classificação, aí eu não posso mandar ele embora para casa comprar o DOAC dele. O ideal é que eu comece a anticoagulação já onde ele está, e aí ele sai de lá anticoagulado para terminar a terapia dele ambulatorial. Aí tem uma discussão que cabe muito tempo, que é, poxa, mas categoria A, o TEP subclínico, eu tenho que anticoagular ou não? Isso é uma discussão enorme que acho que não cabe a gente falar aqui, cabe um podcast só disso. O TEP subsegmentar, quando eu anticoagulo? Acho que vale a pena a gente discutir em outro momento, mas tem alguns classos que vale a pena a gente falar. Paciente, por exemplo, portador de câncer, paciente que tem sintomas que aí já não seria o A, paciente que tem TVP associado, obviamente você vai tratar pela TVP também. Então, assim, alguns critérios vale a pena a gente falar, mas será que todo TEP a gente anticoagula? Isso é bem discutível na maioria dos guidelines, inclusive revisão do New England, o guideline 2019 da ESC, ele traz essas nuances de quando anticoagular um TEP subsegmentar ou um TEP assintomático. Então, categoria A e B, posso tratar esse paciente em casa, lembrando que eu tenho que usar o PESE ou o PESE simplificado ou Estia para ajudar nessa minha tomada de decisão. Classe 1 usar esses scores, pessoal. Não é que a gente está querendo inventar, não. Classe 1, a gente usar esses scores para avaliar o risco desse paciente. Até porque a classificação dele em estágio B depende justamente desse score aí, porque senão eu não consigo falar que ele é sintomático, ele é mais grave ou menos grave. Para eu poder falar que ele é B, eu preciso do PESE mais baixo. Lembrando, então, o B precisa ser anticoagulado no hospital para ir para ambulatorial anticoagular. E a recomendação do guideline é retorno breve, em 7 dias, para a reavaliação, porque é um paciente que pode estar no estágio B inicialmente, mas pode acabar evoluindo para um estágio C no segundo momento, se o paciente não aderiu direito à terapia, ou se ele tem algum outro fator que pode perpetuar esse TEP a despeito da anticoagulação. A gente sabe que ela é uma terapia de indicação para virtualmente quase todos os cenários, a despeito do que o Will falou aí, do subsegmentar, ele é mais discutível, mas saindo desse cenário, sempre anticoagular esses pacientes, mas ela não é um tratamento universal. Tem pacientes que evoluem mal, mesmo com anticoagulação, como qualquer outro tratamento, ele não é 100% garantia. Então, a ideia é, no paciente que já tem sintoma, a gente reavalia ele o mais breve possível, ideal em pelo menos uma semana. Perfeito, Rossi. E a partir do estágio C, aí sim esse paciente tem que ser... Ficou, né? Aí acabou, internou, aí não já tem era. discussão. Pega aí... o papel da internação, vamos... mas tá cheia a sala, não interessa. Paciência. Esse paciente tira vai ter que outro, ficar com coloca a gente. esse, não tem discussão. Isso aí. E esse paciente é o que a gente falou, alto risco de mortalidade. Pra vocês terem uma noção, um PESE 4 e 5, mais de 10% de mortalidade. Isso é uma mortalidade maior do que infarto, por exemplo, em múltiplos hospitais, né? A gente sabe que um hospital bom tem menos de 10% das admissões de infarto acabam morrendo. Um TEP PESE 4 e 5 chega a 10, 20, até 25% de mortalidade. Ou seja, 1 a cada 4 pacientes TEP PESE 5, por exemplo, podem morrer. Então, a partir do C, que é aquele paciente sintomático com score de risco alto, PESE maior ou igual a 3, tá? Esse paciente vai ficar. E aqui... detalhe interessante, classe 1, heparina de baixo peso molecular. A boa e velha enoxaparina, sempre, Rossi. Aqui eles falam que sempre. Mesmo no paciente de alto risco, isso é muito interessante, tá? Antigamente a gente falava paciente de alto risco, né, que está desenvolvendo instabilidade, ou aquele paciente limítrofe com uma disfunção de VD mais importante, eles preferiam, assim, como opinião do especialista, iniciar heparina não fracionada, tá? Mas nesse guideline, ele coloca só no estágio E2, iniciar enoxa ou heparina não fracionada. E vamos lembrar quem é o E2, né? É o paciente com choque cardiogênico refratário ou que está em PCR. Ou seja, assim, é o paciente que quase não está mais nesse plano, estágio E2. Então, para os pacientes que estão na Terra ainda, enoxaparina. E internados, enoxaparina. Enoxaparina, perfeito. Porque a gente tinha um medo de, talvez esse paciente tenha que evoluir com uma trombólise, aumenta o risco de sangramento desse paciente. Mas a gente sabe que o uso da enoxaparina não contraindica a trombólise e a gente tem múltiplos estudos mostrando que enoxaparina sangra menos que heparina não fracionada, tá? Então, internei o meu paciente a partir do estágio C1, todos eles heparina. Para não errar, de baixo o paciente está no hospital, a gente vai usar heparina, de preferência enoxaparina. Quais os cenários clinicagem sobre enoxaparina, né? Na gestante vai muito bem, né? Não ultrapassa a barreira placentária, o que é muito bom, não tem risco de intoxicação fetal. Então, até em relação ao DOAC, mesmo em estágios mais baixos, ela seria a droga de escolha. Mas no paciente muito obeso, a gente tem que ter cuidado, porque a gente geralmente recomenda enoxaparina 1 mg quilo 2 vezes ao dia. Perfeito. Mas doses acima de 100 mg 2 vezes ao dia, a gente tem um risco maior de sangramentos a despeito do tratamento. Então, até o guideline ele sugere, ele não fala uma dose-alvo,
mas que a gente titule para pacientes muito obesos, que têm um MCE acima de 40, que a gente não chegue no alvo de 1 mg quilo para esses pacientes, talvez uma dose de 0,8, mas aí é muita opinião de especialista, o guideline ele não se compromete nesse cenário, mas ele fala, individualize no paciente obeso e MCE acima de 40, aí a gente pode usar doses talvez subótimas nesse cenário. E perfeito. E outra, lembrando que, claro, dependendo do hospital que a gente tem dosagem do anti-10A, né? Que a gente consegue ver o intervalo terapêutico da enoxaparina. Excelente, tá? E a partir do C, pessoal, ou seja, eu tenho um PES maior ou igual a 3, aí sim ele fala que é classe 1 a medir biomarcador. Antes é de bom tom, né? Aqui é classe 1 a gente medir biomarcador. Aí ele coloca biomarcadores como troponina e ou BNP e ou ecocardiograma. Então, a partir do estágio C, PES maior ou igual a 3, por exemplo, eu tenho que dosar biomarcador. E aqui ele também coloca, eu tenho que dosar lactato para todos esses meus pacientes a partir do C1 e avaliação VDVE, que a gente vai ter visto no 1 e 2, porque a gente já vai ter a tomo. No diagnóstico, né? Já Exatamente. isso no diagnóstico ali da tomografia. Inclusive, a recomendação é que no laudo isso esteja incorporado, porque no laudo ele tem uma acuidade superior à nossa avaliação subjetiva na hora de ver o exame. Claro que se você é um especialista que está acostumado a tratar com TEP, você visualmente consegue documentar isso, mas o ideal é que você meça e coloque no prontuário. Olha, a relação deu 1,1, a relação deu 0,8, para que isso não fique passando de maneira subjetiva entre uma pessoa e outra e esteja ali uma prova cabal no prontuário. Perfeito. E a partir do C também tem uma novidade no guideline, que eu acho que todos os guidelines da ESC e da ARRA agora estão falando de times de resposta ao choque cardiogênico, ao infarto, e agora também a gente vai ter os PERTs, Pulmonary Embolism Response Team. Sim, que parece o PERC que a gente falou um pouquinho antes, exato, né? Só que é com T. Só que se você tá eu tava com sono ontem lendo, eu letrinhas, fiz PERT. Não, acho que ele escreveu errado, é PERC. Eu também. Eu vou te convidar aqui de chegar aqui, eu falei, peraí, eu já vi esse nome aqui antes. E é isso, né? Mais um acrônimo aí, mas esse pelo menos parece com um dos algoritmos que a gente estava usando antes, então fica aí o PERT, que é o time de resposta rápida, qual que é a ideia, né, de todos esses shock teams, né? Não deixa de ser das vertentes de um shock team. Sim. É deixar pessoas mais experientes sempre alertas para ajudar na condução desse caso e ter uma equipe multidisciplinar para cuidar disso. E quando eu digo multidisciplinar, não é só a enfermagem, fisioterapia e cardiologia. São múltiplos profissionais de múltiplas áreas da medicina também para cuidar desse paciente. Tá de sobreaviso, não só o emergencista, como o cardiologista clínico, o cardiologista intervencionista, o cirurgião torácico, porque a coisa pode degringolar para um cenário onde a gente vai precisar dessas especialidades. Perfeito. E a partir do estágio D, o que é o estágio D? Aquele paciente com falência cardiopulmonar incipiente, aquela hipotensão transitória, né? Aquele paciente que está com choque normotenso. Aí a gente pode pensar como 2B em trombólise sistêmica. E uma coisa muito interessante desse guideline, ele coloca no mesmo patamar, que para mim é bem discutível, trombólise sistêmica, trombólise catéter guiada e trombectomia mecânica. E embolectomias, quatro tratamentos diferentes e potencialmente mais invasivos, os 4 acabam tendo a mesma recomendação. O estágio C3, Will, ele assume como indicação 2B que ele não sabe o benefício de submeter a qualquer uma dessas terapias. Perfeito. Tá? E aí ele dá como estágio 2B a partir do indicação 2B, classificação a partir do D para frente, que pode haver algum benefício individualizando os pacientes das terapias mais invasivas, seja trombólise sistêmica, trombólise local percutânea, catéter guiado, ou embolectomia e trombectomia cirúrgica. Perfeito. Cara, isso é muito interessante. Até porque, assim, a gente teve um estudo antigo chamado MUPPET, que pacientes que a gente chamava de TEP submaciço talvez teriam um benefício de uma dose reduzida de trombólise. Só que aí depois veio um estudo no New England chamado PEITO, de peito mesmo, só que com THO, que mostrou que esses pacientes talvez a gente não tivesse benefício. Na verdade, foi um estudo bem feito e tudo, que realmente não mostrou para pacientes de alto risco. Só que a subtrombólise talvez não fosse a melhor estratégia. Exatamente, para pacientes não hemodinamicamente instáveis. Então, antes a gente tinha que, para trombolizar um paciente, ele tinha que estar hemodinamicamente instável. E aqui, naquele paciente limítrofe, que a gente vê muito isso na prática, ou seja, estágio D1, D2, hipotensão transitória, ou que tenha um choque normotenso, é 2B, ou seja, a gente não deve ser feito de rotina, mas a gente pode individualizar a trombólise ou catéter guiada, ou trombólise sistêmica, ou também a trombectomia mecânica para esses casos. Então, assim, isso
vem mudando, parece muito a evolução do infarto. Antes a gente, né, era trombólise, depois cateterismo, depois... Então, assim, acho que isso é muito interessante. E outra, para pacientes estágios, categorias, né, E1 e E2, eles colocam todas essas coisas que você falou, incluindo a embolectomia, como 2A, tá? Então, qual fazer? Claro, a gente vai pesar risco-benefício, por isso que é a importância do PERT, né? A gente vai pesar qual o risco de sangramento desse meu paciente. Será que eu vou fazer uma trombólise sistêmica, o paciente tem aumento do risco de sangramento ou não? Será que o paciente, já tem uma contraindicação absoluta de trombólise sistêmica? O que eu vou fazer? Uma trombectomia mecânica ou uma trombólise catéter dirigida, catéter guiada? Então, assim, ou o contrário, né? O paciente já está num estado hemodinâmico tão avançado, o choque dele é tão importante, que será que ele sobrevive a uma trombectomia mecânica? Será que eu consigo submeter esse paciente até uma cirurgia de grande porte e ele vai sobreviver? Ou será que um tratamento menos invasivo, sistêmico, não é melhor, né? Ele, inclusive, traz essas recomendações em relação a trombólise, principalmente, que é o que a gente tem mais acesso, né? Ele traz um estudo de perto de 1.000 pacientes e os pacientes que foram randomizados nesse estudo, eles estariam mais ou menos entre os estágios de classificação atual, entre C3 e D2, tá? Então o estágio E não entrava. Claro que não era estágio D2 necessariamente, porque na época não existia essa classificação, mas transportando os dados dos pacientes era mais ou menos isso. Perfeito. E aí ele demonstrou que a trombólise nesse tipo de paciente, o NNT ficou de 58 e o NNH para sangramento maior ficou de 70. Então o NNT não era tão bom, né? Perto de 60 já não é um número tão bom, e o NNH ficou muito perto do NNT, né? 60 e 70 ali já é um benefício muito discutível, por isso a recomendação 2B, principalmente nesse cenário que o Will acabou de falar, ganha mais recomendação nos pacientes mais graves, porque o NNT começa a ganhar mais força em detrimento de um NNH que continua razoavelmente importante. Perfeito, Rossi. Então, assim, pessoal, você vê como essa classificação ajuda muita gente no manejo. Cara, a gente conseguiu algo que é muito, claro, é muito teórico, assim, tem que ter a discussão de especialista. Na minha opinião, é obrigatório ter um cardio, um pneumo, talvez um hemato junto, para a gente avaliar esse paciente, que é a base do PERT, na verdade, né? Então, assim, é muito importante a gente falar desse guideline e a gente discuti-lo aqui com vocês, né, Rossi? Com certeza, Will. E acho que em relação até às novidades desse guideline, a gente que meio que esgotou, né? As outras coisas, ele começa a chover um pouquinho mais no molhado, ele reforça a anticoagulação para todos os pacientes, fala bastante da comparação da vitamina K com os DOACs, os cenários clínicos em que uma pode superar a outra, quando a heparina de baixo peso molecular é preferencial. Então, todos esses dados ele acaba trazendo para a gente, mas acho que de mais diferente, né? O que é mais importante é basicamente isso. Só um último adendo, acho que vale a pena a gente fazer, é em relação a cenários em que ele recomenda uma anticoagulação mais prolongada, né? Então, para pacientes com TEP, dependendo da gravidade, a recomendação universal é entre 3 e 6 meses para reavaliação da suspensão, mas ele pontua que quando a gente não tem um fator reversível que tenha causado o TEP, né? Então, pós-cirúrgico, uma viagem prolongada, uma imobilidade, né, muito importante, ou uma TVP por conta de um trauma local, uma erisipela importante que foi tratada, ou em que exista um fator persistente para a ocorrência do TEP, então o paciente foi diagnosticado com SAF, por exemplo, e pode recorrer sempre, aí que a gente pode sim discutir nesses dois cenários uma anticoagulação mais prolongada, justamente para evitar a recorrência de eventos novos e eventos mais graves no futuro. Perfeito. E ele também depois fala de recomendação de filtro de veia cava, que é muito semelhante ao que a gente já sabia. Então, assim, de novidade é isso. Outro detalhe interessante, no E2, né, a partir do D, né, a gente já consegue usar vasopressor e ou inotrópicos, e no E2 lembrar da ECMO VA, né, que a gente teve 2 casos, inclusive dos hospitais que eu trabalho, de TEP que precisou de ECMO VA. Então, você vê a importância de um time multiprofissional. Então, precisa de anestesista, precisa de cirurgião cardíaco, precisa de cirurgião torácico, precisa de um cardio, um pneumo, um perfusionista, né? Então, assim, dá a importância da gente discutir isso. Acho que é isso, né, Rossi? Acho que sim, acho que a gente conseguiu trazer o que é de mais atual aí, né? Inclusive, se você quer essa pílula de conhecimento de áudio que você teve agora no formato escrito, o Marcos Meliconi, o Marcão, acabou de escrever uma 12 News Prime justamente sobre esse guideline também, né? Como é um tema muito atual, a gente acabou aproveitando aí para vários produtos que a gente tem aqui, mas vale muito a pena você conferir depois, porque você consegue ver até as figuras que ele colocou lá, dá uma sensação mais analítica do que a gente estava falando aqui. A gente falou muitos acrônimos, muitas classificações, lá você consegue entender um pouquinho melhor, sentado e olhando, ajuda bastante a entender. Perfeito. Então, assim, a gente falou do dedímero,
do critério de Wells, do Genebra revisado, de quando a gente vai usar o PERC no paciente de Wells baixo risco, né? PERC 0, afasta a possibilidade, PERC diferente de 0, vou pedir um dímero, pedir o dímero, cortes diferentes a depender da idade do nosso paciente, né? Então, acima de 50 anos, multiplicar por 10, beleza, eu tenho um years 0 com um dímero menor que 1000, eu posso afastar a TEP, porém, um years diferente de 0 com um dímero maior que 500, ou paciente já de alto risco pelo Wells, eu angiotomo. Dei o diagnóstico de angiotomo, eu vou dividir a classificação, eu faço o meu PESE, por exemplo, meu PESE 1 ou 2, o paciente é A ou B, certo? Paciente A é o paciente que foi um achado de exame, paciente B é o paciente sintomático com PESE baixo. A partir do PESE 6, o paciente tem que ser internado, biomarcadores, relação VDVE, aí eu divido em C, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2, e que para cada um desses estágios a gente tem solicitação de biomarcadores em todos os pacientes do C, lactato em todos os pacientes do C para frente, né? E a importância do PERT, né, do time de resposta rápida em relação ao TEP a partir do estágio C também. Tá bom, pessoal? Então, assim, é uma classificação legal, uma classificação nova, uma diretriz nova que a gente tem que falar sobre. Não é isso, Rossi? Perfeito. E lembrar sempre, o que a gente sempre tem dúvida é quando trombolizar. C3, ainda a recomendação 2B como incerteza sobre o possível benefício. A partir de D1, a gente já começa a ter, pelo menos como recomendação 2B, algum possível benefício, sempre individualizar esses pacientes. E lembrar que também a gente tem a classificação Rzinha a partir do estágio C para frente, que é uma coisa que é a última classificação da ESC justamente não trazia, né, Will? Você falou na porta de pronto-socorro, aquele baixo risco, intermediário, baixo, intermediário, alto e alto, ele sempre levava em consideração a parte hemodinâmica e a parte de VD e biomarcadores, mas nunca a parte de pulmão. E agora a gente traz a hipoxemia e o grau de hipoxemia também aliado aos estágios C, D e E também, que vale muito a pena para reestratificar o doente, a gente reconhecer que a manifestação pulmonar também é muito interessante nesse paciente e ela acumula gravidade e torna o prognóstico ainda pior. Então, é uma coisa que, como a gente falou desde o começo, ela é muito mais complexa do que era, mas também muito mais completa e ajuda muito a gente a prognosticar melhor esses doentes e tratar, né? E tratar, perfeito. Acho que é isso para você que ouviu a gente até agora. A gente agradece. Faz tempo que a gente não grava junto, né, Rossi? Pede pro Matheus Prata, você que gosta de podcast comigo e com o Rossi juntos, para ele escalar a gente junto, por né, favor, Rossi? aí fica o pedido público. E agradecemos muito a MEV Brasil, que é um parceiro da gente. Acho que assim, medicina e estilo de vida baseado em evidências, a gente tem que fazer. Não é às vezes, é sempre o nosso consultório, então não é só falar, faz atividade física, tá, quanto, como? Como, da onde? A dieta, não, mas como que eu faço, como que eu oriento, nutricionista e tal, tudo mais, é muito importante a gente falar sobre isso. Muito obrigado, curte, comenta, compartilha aqui se você gostou e valeu, Rossi. Com certeza, Will, um prazer gravar com você de novo, Matheus escala mais a gente, e é isso aí, galera. Valeu, abraço, galera, tchau, tchau.